Olá, Marcos Roberto aqui para mais um estudo avançado do Antigo Testamento. Hoje nós vamos estar estudando as tábuas do tabernáculo. Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu convido você a fazer 4 coisas. Primeiro, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Segundo, deixar o seu like para não esquecer depois. Terceiro, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E por fim, ficar até o final, onde estarei fazendo uma oração abençoando você e a sua família. Então, vamos lá! O objetivo da nossa aula de hoje é estar estudando sobre as tábuas do tabernáculo. Primeiramente, nós estudamos a respeito do átrio. Então, o israelita que se aproximava de Deus, que se aproximava do tabernáculo, a primeira coisa que ele via era acerca de cortinas de linho, que representavam a justiça de Cristo, que representava a justiça que o homem não conseguiu cumprir, satisfazer, e que foi apenas satisfeita através de Jesus. Então Jesus cumpriu a lei que o homem não conseguiu. Então Jesus se fez justiça. Então a sua justiça foi imputada a cada um de nós. Então o homem que estava do lado de fora do tabernáculo, ele sabia que não poderia entrar na presença de Deus, porque ele não conseguia alcançar o padrão de santidade e de justiça que Deus requeria dele. Então foi necessário que Jesus, através do seu sangue, morresse na cruz, suportasse o juízo divino, que era simbolizado pelas colunas de bronze que sustentavam as cortinas brancas. Então Jesus, ele suportou o juízo divino. E as pontas das colunas eram de prata, representando o resgate. Então foi necessário que Jesus suportasse o juízo divino para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, para que a justiça de Cristo fosse imputada a cada um pela fé. Então, a única forma para se entrar no tabernáculo era através da porta. Não havia outra. Então, Jesus ele se mostra como o único caminho, a única verdade e a vida. Então, Jesus não é um caminho, Jesus não é uma possibilidade, Jesus é o único caminho. Jesus é a única porta, a única forma para nós entrarmos na presença de Deus. Jesus ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Aí o israelita, arrependido, quebrantado, se entrava na presença de Deus, entrava no tabernáculo através da porta, e a primeira coisa que ele via era o altar de holocausto, o altar de bronze. Aí o israelita colocava a sua mão sobre o cordeiro que ele ia sacrificar. Havia ali uma substituição, ou seja, o israelita, quando colocava a mão na cabeça do animal, ele estava indicando que era como se o pecado dele fosse transferido para aquela vítima inocente. É claro que isso não acontecia literalmente, era apenas um símbolo que apontava para a pessoa de Jesus, que um dia Jesus viria para derramar seu sangue, para que pudéssemos ter a vida eterna, para que nossos pecados fossem perdoados. Então, Jesus ele é apresentado no Evangelho de João como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi imolado para que pudéssemos ter a vida eterna. Então, o israelita colocava a sua mão sobre a cabeça do animal, realizava o sacrifício, imolava o animal, derramava o sangue do animal, o corpo do animal era queimado no altar de holocausto. E aí o israelita ia embora todo feliz para sua casa. Mas o trabalho dos sacerdotes não acabava por aí. Então, após isso,
os sacerdotes, eles lavavam as mãos, os pés na bacia de bronze e entravam dentro da tenda principal para poder adorar a Deus, para poder servir a Deus. Então o israelita comum só poderia chegar até o altar de bronze. Depois ele ia embora para sua casa feliz, perdoado e em paz. Mas os sacerdotes, eles continuavam diariamente, eles estavam servindo a Deus dentro da tenda da congregação. Então, na aula passada, nós começamos a estudar a tenda principal, a tenda da congregação. Então, nós vimos que havia 4 coberturas. A cobertura externa ela era feita de peles de animais marinhos. Funcionava como uma camuflagem, escondendo o santuário do Senhor dos olhares das pessoas. Abaixo da pele de animais marinhos havia uma cobertura feita de pelos de carneiro tingidos de vermelho, representando que só podemos ter acesso à presença de Deus através do sangue de Jesus. Após, nós temos uma cobertura de pelos de cabra branca, apontando para a santidade. Uma vez que nós somos perdoados dos nossos pecados por Jesus, aceitamos o poder do sangue, é necessário que tenhamos uma vida santa, afastada do pecado. E por último, uma cortina, uma coberta multicolorida. Então, o sacerdote que estava ali dentro do santuário, ele estava ali servindo, e quando ele servia ali dentro do santuário, ele olhava para cima, é como se ele estivesse vendo o céu, ou seja, era como se ele estivesse lá no céu servindo a Deus. Então o santuário era uma representação dos céus, e ele só poderia ver a glória de Deus se ele ali estivesse servindo. E no tabernáculo, propriamente dito, no santuário, dentro da tenda da congregação, havia 2 compartimentos. O primeiro lugar, que é chamado lugar santo, e o lugar santíssimo, também chamado Santo dos Santos. Separando o lugar santo dos santos, nós temos o véu. Então, no lugar santíssimo, havia apenas a Arca da Aliança. E no lugar santo, havia o candelabro, havia a mesa com os pães da proposição e o altar do incenso. Os sacerdotes podiam servir a Deus diariamente, eles serviam a Deus diariamente aqui no lugar santo. Mas eles não poderiam passar do véu, porque somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar além do véu, podia servir ao Senhor ali no Santo dos Santos. Então, essa é a tenda da congregação. Agora nós vamos estar estudando as tábuas que sustentavam essas coberturas, que sustentavam a tenda. Olha que maravilha! Antes de passarmos para o estudo das tábuas, vamos ler o texto de Êxodo 26, do 15 ao 30. Farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua terá 2 encaixes, travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o lado sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua.
Ao lado posterior do tabernáculo para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, na parte posterior, as quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Serão 2 para cada um dos 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior que olha para o ocidente. A travessa do meio passará ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Cobrirás de ouro as tábuas e de ouro as suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Aleluia! Louvado seja Deus! Aqui nós vemos mais uma vez a orientação para que Moisés seguisse à risca a planta que o Senhor havia dado para ele lá no Monte Sinai. Não poderia haver nenhuma contribuição por parte de Moisés, não havia poderia haver nenhum tipo de contribuição humana para a construção do tabernáculo. Ou seja, tudo deveria ser seguido à risca, porque o tabernáculo era uma cópia do tabernáculo celestial que Moisés, através de uma visão, viu lá no céu. Então, as tábuas, elas têm um significado muito importante para mim e para a sua vida. Como nós estamos acreditando, e nós estamos seguindo na direção de que o tabernáculo é uma fotografia autenticada do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos também conjecturar que as tábuas, elas representavam o corpo de Cristo. As tábuas, elas eram feitas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Então as tábuas eram feitas de madeira de acácia. A madeira representando a vida humana e o ouro representando a glória de Deus. Além do que já foi dito sobre a madeira de acácia, então podemos mencionar que ela possui espinhos, os quais apenas como conjectura poderiam ter sido utilizadas na confecção da coroa de espinhos cravada na fronte de Jesus. Olha que maravilha, olha que interessante. Mas quanto à construção das paredes do prédio, teria sido muito mera coincidência a escolha da acácia, que possui espinhos, quando havia outras espécies de madeira. É interessante porque que Deus escolheu justamente a acácia, a madeira de acácia, para que Moisés construísse as tábuas que sustentariam o templo propriamente dito, o santuário propriamente dito. Se havia outras tipos de madeira que não tinham espinhos, por que Deus preferiu usar essa madeira de acácia, mesmo sabendo que ela tinha espinhos? Então, como o quadro que nós estamos estudando agora é a figura do corpo de Cristo, essas tábuas não apenas representam a humanidade de Jesus, mas também cada membro do seu corpo. O Novo Testamento apresenta a igreja, ou seja, as pessoas que creem em Jesus, que reconhecem Ele como seu Senhor e Salvador. O Novo Testamento reconhece a igreja como o corpo de Cristo. Então, não é de se admirar que haja espinhos no corpo de Cristo. Eu e você, se cremos em Jesus, se fomos resgatados pelo sangue de Jesus, nós temos espinhos, nós somos transformados a cada dia, de glória em glória, mas nesse mundo ainda vamos ter espinhos. E muitas vezes nós vamos, por exemplo, causar, dor aos demais membros do corpo de Cristo, porque nós somos pecadores.
mas Deus a cada dia nos abençoa, nos aperfeiçoa, nos transforma, para que nós venhamos estar sustentando uns aos outros. Olha as tábuas do tabernáculo. Então, nessa figura, nós vemos as tábuas, elas eram feitas de madeira de acácia, revestidas de ouro, folheadas a ouro. E observe que elas constituíam as paredes do tabernáculo, da tenda principal. E observe que elas estavam juntinhas, bem juntas uma da outra. Então, se eu sou uma das tábuas que sustenta o santuário de Deus, que faz parte do corpo de Cristo, e eu estou juntinho com a outra pessoa, então, se a madeira de acácia possui espinhos, provavelmente no meu convívio com meu irmão, eu vou muitas vezes ofender em alguns momentos, eu vou machucar em alguns momentos, porque nós devemos ser próximos. Mas aí entra a importância do perdão, aí entra a importância de nós estarmos nos perdoando mutuamente uns aos outros. Então, para que o ouro da glória de Deus possa estar nos revestindo, para que nós possamos a cada dia nos parecer mais com Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E cada tábua media aproximadamente 4,5 metros de comprimento e 70 centímetros de largura. Olha que maravilha! Todas elas eram revestidas de ouro, ficando 20 tábuas de cada lado e 8 delas ao fundo. Então tinham 20 tábuas aqui, 20 tábuas aqui e 8 tábuas no fundo do tabernáculo. Então, observe também que 20 tábuas, como eu acabei de dizer, aqui tem uma figura melhor, 20 tábuas ficavam a cada lado e 8 delas no fundo. Temos 20 tábuas aqui, 20 tábuas aqui e nós temos 8 tábuas no fundo. 2 bases de prata de igual tamanho e peso sustentavam cada tábua. Olha que maravilha! As tábuas elas eram feitas de madeira de acácia revestidas de ouro, folheadas a ouro. Mas as bases de cada uma das tábuas era de prata. A prata, como nós já falamos várias vezes nesse estudo, como nós já vimos várias vezes nesse estudo, ela simboliza o resgate. E o preço do nosso resgate foi o precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, somente pode constituir o corpo de Cristo aqueles que foram resgatados, aqueles que foram comprados pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus! Como é maravilhoso nós podermos confiar no Senhor. Então, na igreja, a igreja propriamente dita, ela é formada por homens e mulheres que foram comprados pelo sangue de Jesus, que se arrependeram dos seus pecados, que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador e estão ali por causa do sangue do Cordeiro, estão ali por causa do sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em cada tábua foram fixadas 4 argolas de ouro. Havia 4 argolas de ouro em cada uma das tábuas. Duas em cima e 2 embaixo, para que se passassem 4 varões folheados a ouro, os quais uniriam as tábuas umas às outras. Então, essas tábuas estavam ligadas uma à outra através de varas, também folheadas a ouro. Então, nós sabemos que no deserto as tempestades eram intensas e sem aviso. Qualquer hora podia vir uma tempestade de vento, de areia e derrubar o tabernáculo. Se as tábuas não estivessem bem juntinhas, bem ligadas, o tabernáculo desmontaria. Mas louvado seja Deus, porque Deus planejou a igreja de uma forma tão preciosa, tão especial, de que cada tábua estava apoiada uma à outra. Da mesma forma, Deus preparou a sua igreja com cada membro apoiando um ao outro.
nos momentos de dificuldade. Somos imperfeitos, às vezes nós temos espinhos, mas nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. A cada dia nós somos revestidos da glória de Deus. A cada dia nós morremos para o mundo e passamos a viver para Deus. A cada momento nós estamos mais e mais numa busca constante pela santidade. A cada dia o nosso alvo é nos parecer mais e mais com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui na terra, a missão de cada um é sustentar o outro. A minha missão é ajudar você na caminhada cristã. A minha missão é estar do seu lado. Então a missão de cada membro da Igreja de Cristo é estar um apoiando o outro, um ao lado do outro. Louvado seja Deus! E essas varas que ligavam uma argola à outra, elas significam justamente isso, a nossa comunhão e a nossa mutualidade. Em cada tábua foram fixadas 4 argolas de ouro. Olha que maravilha, que nós temos aquele desenho de novo das tábuas. Então 20 tábuas desse lado, 20 tábuas desse lado e 8 tábuas aqui no fundo. Observe que haviam argolas, e por essas argolas passavam varas ligando uma tábua à outra. Olha que maravilha, que bênção! Mas o que é interessante, eu estou falando 4, mas observe que tem 5 aqui. E agora eu quero dizer o que significa essa quinta vara. Uma quinta vara interna, invisível, unia todas as tábuas. Olha só, aqui nós temos duas varas visíveis, outras 2 varas visíveis, mas tinha uma vara interna, invisível, que passava por todas elas. Olha que maravilha, olha que grandeza. Êxodo 26, 28, atravessa do meio, passará ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Havia uma tábua invisível que ligava todas as demais tábuas. Essa vara invisível, essa vara dourada, ela passava por dentro das tábuas, de maneira que nem de dentro do tabernáculo, nem de fora, ela podia ser vista. Era invisível. Essa tábua unia uma à outra, como se fosse uma só parede, tal como faz o Espírito Santo na vida daqueles que pertencem ao Senhor. Ou seja, nós somos as tábuas que constituem o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Eu e você que cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, que reconhecemos que somos pecadores, que merecemos a condenação, mas no momento que nós aceitamos o sangue do Senhor Jesus Cristo, nós nos aceitamos na posição de pecadores, nós nos rendemos à vontade de Deus, nós somos perdoados, nós somos lavados, nós somos transformados. E nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, do corpo místico de Cristo. Somos pessoas diferentes, é claro, mas lembre que as tábuas eram feitas de madeira, de acácia. Madeira tem espinhos. E muitas vezes, em alguns momentos, nós podemos estar ofendendo ao próximo. Mas como nós estamos na caminhada cristã, e o crente, ele vai vencendo de glória em glória, a cada momento nós vamos nos aproximando mais e mais de Jesus, esses espinhos vão desaparecendo, e nós somos revestidos pela glória de Jesus, pela glória de Deus. Mas o que nos une não são os nossos pensamentos, o que nos une não é a teologia, o que nos une é o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que une pessoas diferentes. É o Espírito Santo que une as pessoas mais diferentes da face da terra, para que elas constituam um único corpo, o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo. Não sei se você já teve essa experiência.
Muitas vezes nós podemos estar num local diferente, não conhecer nenhuma pessoa, mas se naquele ambiente houver uma pessoa que crê em Jesus, uma pessoa que faz parte do corpo de Jesus, mesmo que nós nem saibamos a mesma língua, vai haver uma comunhão entre nós. Por quê? Porque é o Espírito Santo que une cada membro da sua igreja. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Olha o que diz Efésios 4, do 4 ao 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há somente um corpo, há somente um Espírito, há somente um Senhor, há somente um Jesus, há somente um Deus, há somente uma igreja. Ou seja, não existem vários tipos de igrejas na face da terra. Pode haver denominações diferentes, mas existe somente um corpo de Cristo aqui na terra. E eu e você, que cremos em Jesus, fazemos parte desse corpo. O Espírito Santo nos une, o Espírito Santo nos sustenta. E é por isso que nós precisamos a cada dia desenvolver o amor fraternal. Um ajudando o outro, um sustentando o outro. É momento de nós deixarmos de ficar apontando as diferenças, apontando o dedo, condenando o próximo. Existem muitas pessoas na igreja que ficam fazendo divisões, que ficam fazendo acepção de pessoas julgando, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Quem somos nós para julgar? O julgamento pertence somente a Deus. Nós precisamos aqui no mundo sustentar uns aos outros. Se tem um irmão mais fraco, enfraquecido, passando por dificuldade, e se eu estou forte naquele momento, eu devo sustentá-lo, ajudando-o a se levantar. É assim na igreja. O Senhor Jesus Cristo poderia muito bem ter arrebatado a igreja quando ele ressuscitou entre os mortos, mas ele não fez isso. João 17,15 fala: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O Senhor, ele não retirou a igreja desse mundo, porque ele quer que nós fiquemos aqui nesse mundo, um sustentando o outro, um apoiando o outro, um ajudando o outro a seguir os passos de Jesus. E essa é a minha e a sua função. E o Espírito Santo possa estar abençoando você a ser essa tábua, mesmo sendo de madeira, mas uma tábua revestida da glória de Deus, uma tábua com base na redenção de Jesus, na prata, que significa redenção, e possamos ter tábuas vivas, um sustentando o outro, e que o Senhor possa estar nos sustentando nessa caminhada cristã até o retorno glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde estaremos para sempre do lado dele. Amém? E agora eu quero fazer uma oração abençoando você e a sua família. Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, graças, ó Pai, nós te damos, ó Pai, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todos sempre, Pai. Louvado seja o Senhor, ó Pai, porque o Senhor cuida de cada um de nós, ó Pai. Eu te louvo, ó Deus, pela tua palavra, Pai, registrada no Salmo de número 66, verso 20, que diz: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Louvado seja o Senhor, ó Pai, que não rejeita a nossa oração. O Senhor, ó Pai, sempre está, ó Deus, com os ouvidos atentos, ó Deus, às nossas palavras. Os teus olhos sempre, ó Deus, estão sobre as nossas vidas, ó Pai. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. Não existe outro Deus além do Senhor, não existe outro que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor. Só o Senhor é santo, só o Senhor é reto, só o Senhor é gracioso.
Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus, ó Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da tua glória. Agora, ó Deus, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, ó Pai, desse teu filho, dessa tua filha, Pai, que comigo está fazendo essa oração. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados, ó Pai. Nós somos pecadores, ó Pai, mas sabemos que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo e qualquer pecado. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados, ó Pai. Dê-nos um coração humilde, um coração arrependido, um coração quebrantado, Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. O Salmo 51 diz, ó Pai, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ó meu Deus, ouça as nossas orações, ó Pai, no nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor não rejeita as orações, ó Pai, que nascem de um coração quebrantado, de um coração humilde, de um coração arrependido, Pai. E nesse momento eu quero colocar, ó Deus, a vida desse teu filho, dessa tua filha, Senhor Jesus, que comigo está fazendo essa oração, Pai. Oh meu Deus, eu não sei qual o problema específico que eles estão passando, eu não conheço a vida deles, mas o Senhor conhece, Pai. Ó Deus, Deus Santo, eu sei que o Senhor ouve as nossas orações, ó Pai, e que esse teu filho, que essa tua filha possa crer, ó Pai, que o Senhor está ouvindo as suas orações nesse momento, Pai. Ó meu Deus, alegra aqueles que estão tristes, ó Pai, que eles possam compreender que a alegria do Senhor é a força deles, Pai. Fortaleça cada um, Pai. Enche o coração de cada um com o teu Espírito Santo. Dê a eles a alegria, dê a eles a esperança, Pai. Renove as suas forças, ó Pai. Dê a eles saúde, ó Pai. Se algum deles estiver, Deus, enfermo, se algum deles estiver com alguma enfermidade, que o Senhor possa, ó Deus, ir ao encontro deles nesse momento. Se for algum familiar, se for algum amigo, ó Pai, que estiver, ó Deus, passando mal, estiver passando por alguma luta, por algum problema, vá ao encontro deles nesse momento. A tua palavra diz que muito pode por sua eficácia a súplica do justo, Pai. Visita esse teu filho, visita essa tua filha nesse momento, Pai. Levanta a tua mão poderosa, Pai. Socorra, ó Deus, esses teus filhos, ó Pai, que confiam em Ti, e colocam em Ti a confiança deles, Pai. Ó meu Deus, nós não temos ninguém para nos ajudar a não ser o Senhor. Levanta a tua mão poderosa, Pai, e dê vitória a cada um deles, Pai. Que eles possam compreender que são parte do corpo de Cristo, que fazem parte, ó Deus, do teu povo, Pai, assim como as tábuas representavam, ó Deus, o corpo do Senhor Jesus Cristo, que eles possam ser tábuas vivas, ó Pai, ó Deus, no teu tabernáculo celestial. Que eles possam ser pedras vivas, ó Pai, que glorifiquem o Teu nome, Pai. No nome do Senhor Jesus, renove as suas forças, ó Pai. Alegra o coração de cada um deles. Livra eles, Senhor Jesus, de toda enfermidade. Livra eles, Pai, de todo o mal. Que nenhuma má notícia venha chegar às suas casas, ó Pai. Que a bênção do Senhor possa estar sobre cada um deles, Pai. Ó Deus, livra eles, ó Pai, do terror noturno, da seta que voa de dia, da peste que se propaga nas trevas e da mortandade que assola o meio-dia. Abençoa cada um deles, Pai. Livre eles do mal. Fortaleça, ó Deus, a sua fé, pois essa é a oração que eu faço, confiado nos méritos do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente, que você possa ser alegre, que você possa fortalecer a sua fé em Jesus e que o Senhor possa fazer você mais do que vencedor. Que Deus te abençoe poderosamente e eu vejo você na nossa próxima aula, se o Senhor assim for servido. Um grande abraço.